E, sem mais delongas, pessoal, a gente tem um bate-papo hoje bem interessante aí, conseguimos reunir uma mesa que pouquíssimos eventos conseguem reunir, mas só que antes da gente começar aí esse bate-papo, eu queria passar a palavra para uma aberturazinha rápida ao coordenador de Relações Públicas, professor Anderson Ortiz. Boa noite a todos os nossos alunos queridos de RP, dos outros cursos da faixa. É uma alegria enorme ver esse auditório cheio. Dar as boas-vindas ao Duda Magalhães, ao Léo Feijó e à Paula Brandão para esse nosso evento hoje, que é a conversa com o mercado que a gente estabelece. Daí o nome do projeto, Bate-Papo com o Mercado, uma idealização do curso de Relações Públicas, conduzido com maestria pelo Escritório de Relações Públicas, na liderança da professora Maria Helena Carmo. Com a parceria a peso de ouro do nosso querido professor Cláudio Cotrim. E dentro de um tipo de trabalho em célula, sob a liderança e a gerência da nossa querida Lívia Cabral. Venha para cá, para frente, Lívia. Sustentem as palmas, por favor, que ela está presa lá. Olha aí, linda. Muito obrigado, Lívia, Helena, Cotrim, aos nossos convidados. Boa noite a todos. Mas eu não poderia deixar de registrar um momento triste aí durante a semana, né, gente? Perdemos a Magda. Nossa aluna, Magda Aires, faleceu no início da semana, no domingo. Eu queria pedir, então, desculpa cortar o clima, mas 30 segundos de silêncio. Que a Magda fique com Deus. Sigamos. Bem, pessoal, vamos dar prosseguimento ao nosso bate-papo. A gente fala de passagens e, com certeza, a gente está aqui hoje para aprender um pouquinho em direção a horizontes mais iluminados. Tá? Não vou entrar em maiores formalidades, a gente já queria começar compondo a nossa mesa. Tá? O nosso primeiro palestrante, ele é formado em administração pela PUC-Rio, tem executivo e MBA pela COPEAD UFRJ e tem uma pós-graduação em esportes e entretenimento, marketing pela Universidade de Nova York, atua há mais de 20 anos com esporte e entretenimento, responsável pela organização de grandes eventos como Jornada Mundial da Juventude, Maratona do Rio, TED Global, Carnaval de Rua do Rio, dentre outros. Eu queria convidar o CEO da Dream Factory, Duda Magalhães. Gostaria de convidar agora a sócia fundadora e diretora de criação da Baluarte Cultura, empresa especializada em consultoria e gestão cultural, assinou mais de 80 projetos em diversas linguagens e estéticas, é formada em produção cultural na UF, em relações públicas na UERJ e vai ministrar palestra Responsabilidade Cultural e Impactos Positivos na Sociedade. É com muita honra que a gente chama aqui Paula Brandão. O nosso terceiro ilustre convidado tinha um compromisso formal, ia chegar aqui mais tarde, mas acabou conseguindo se antecipar, já está aqui com a gente, tá? Jornalista, empreendedor, articulador de redes criativas do Rio, já criou mais de 10 espaços culturais na cidade do Rio de Janeiro, dentre eles a Casa da Matriz, o Teatro Odisseia, coordena cursos na PUC-Rio, é coordenador de música da Secretaria do Estado de Cultura do Rio de Janeiro. É com muito orgulho que a gente chama Léo Feijó.
Pessoal, queria adiantar aqui a nossa dinâmica. A gente vai ter aproximadamente 20 a 30 minutos de fala de cada um dos palestrantes. Depois a gente vai tentar abrir aqui para um debate. Talvez o Duda não possa ficar até o finalzinho, então peço que logo depois da fala do Duda, a gente tenha oportunidade aí de abrir para perguntas e trocar uma ideia com ele, caso ele não consiga ficar até o final com a gente. Passa a palavra, então, para o Duda, sem mais delongas. Obrigado, professor Cláudio. Obrigado à faixa. É um prazer muito grande. Boa noite a todos. Que tá lindo isso aqui. Depois, se vocês me permitirem, eu queria fazer uma selfie. Tipo aquelas assim... O cara se acha meio artista de música, né? Que aquela coisa de virar de trás assim, mas eu não sou não, mas isso aqui para mim é um motivo de grande orgulho, grande prazer estar aqui. Boa noite, Paula, Léo. Estava falando com a Paula ali, com os professores antes. Estou sempre à disposição do meio acadêmico. Acho que, como empreendedor, é uma obrigação que a gente tem de dividir o conhecimento que a gente absorve ao longo da nossa caminhada de volta ao ambiente de onde a gente começou, onde tudo começou. O ambiente acadêmico, para mim, primeiro que o setor de eventos, tradicionalmente, não é um setor muito associado ao meio acadêmico, né? Falava com a Paula ali mais cedo, na minha faculdade de administração lá na PUC, eu ficava louco, porque toda a grade, todo o currículo era assumindo a premissa de que eu queria ser executivo de uma empresa estatal. E eu, caceta, dos meus 17 anos, eu já sabia que eu queria empreender. Mas eu tinha muito pouco estímulo no meu meio acadêmico, e por isso fui buscar depois recompor uma parte disso com o COPEAD, depois fui especificamente lá para Nova York estudar esporte e entretenimento. Porque eu encontrava muito pouca referência, pouca literatura desse assunto. Então, é um mercado onde a experiência, o tentar, o acertar e errar é o que faz a tua trajetória. Então, portanto, eu entendo como uma obrigação vir aqui e dividir, pelo menos, o que eu passei, o que eu aprendi, e que isso sirva, de alguma medida, como referência, mais ou menos, para uns ou para outros, e que isso possa contribuir com vocês. Mas, mais do que mostrar uma planilha de um evento, mostrar uma estratégia de comunicação, que eu acho que são coisas mais específicas, a principal mensagem que eu queria explorar aqui ao longo de 30 minutos é a definição de vocação e de escolha de propósito, né? Antigamente, na administração, a gente falava de visão, missão, valores. Visão é uma coisa que cada vez perdendo relevância, e cada vez mais a gente fala de propósito, né? Tanto da companhia, e como toda companhia é feita de pessoas, individualmente, acho que a gente tem que ter, cada um, muito claro qual é o seu propósito de vida, a que você quer dedicar a tua vida, qual é a causa que você quer dedicar a sua vida, para quê? E aí eu parece meio viagem, mas não é não. Para mim foi super elucidador, super esclarecedor, quando eu entendi aquela tese de Aristóteles, de que no ponto de cruzamento entre os teus talentos e as necessidades do mundo, que era meio marqueteiro esse Aristóteles, ele era meio marqueteiro, porque os teus talentos, de um lado, de uma vertente, do outro lado, na outra vertente, o que o mundo precisa, naquele ponto de cruzamento, ali naquele ponto reside a tua vocação. E aí isso passa por uma necessidade de você conhecer as duas vertentes. Se conhecer, porque tem gente que acha que é muito boa em determinada coisa, e o cara é péssimo, né? Eu tinha um primo que queria ser músico. Alguém disse para ele gostava, no fundo ele gostava de querer ser celebridade, então ele achava que ser músico era o caminho mais rápido de ser celebridade. Tem gente que acha que, sabe aquele que tem o filho que joga bola? Não, meu filho joga muito. Então, entender os seus talentos com muita clareza, e, do outro lado, ter uma leitura sobre o mundo, uma leitura sobre o ambiente, uma leitura sobre o mercado, que, de fato, necessita do teu talento, e ali, naquele ponto, você, efetivamente, vai fazer a diferença. Então, esse exercício, nessa fase,
Aqui a gente tem mais ou menos, só para eu entender um pouco o perfil, qual é a idade média aqui, professor Cláudio? 30? 20 a 25, talvez a maioria? Quem tem de 20 a 25? Levanta a mão, por favor. Tá, então, majoritariamente... Gostei. 20 a 25 é uma fase onde a gente passa por esses questionamentos, né? É a fase que a gente está buscando os estágios, a gente quer experimentar, a gente ainda não tem certeza se é exatamente isso que a gente quer. Alguns pensam em mudar de faculdade, poxa, eu vou sair da medicina para ser advogado, né? Tem exemplos até assim. E essa é a fase mesmo onde esse questionamento tem que ser respeitado, tem que se dar tempo para esse questionamento, tem que se experimentar muita coisa, porque a partir desse questionamento constante que a gente vai chegar nessa clareza dessas duas vertentes, tanto do seu talento quanto de enxergar o mundo, as necessidades do mundo. Eu entendi muito cedo, tive a sorte, porque fiz psicanálise durante 20 anos na minha vida, dos 15 aos 35 anos, e muito cedo, através da minha psicanálise, do meu autoconhecimento, etc., pude responder essas duas vertentes, do meu autoconhecimento em relação aos meus talentos e a minha visão do que o mundo estava precisando. E quando eu digo mundo, não é o que a Síria está precisando, porque como é que eu vou resolver, os meus talentos vão resolver, até pode ser, mas é desde ter uma visão de mundo, a uma visão de país, a uma visão de cidade, uma visão de mercados, uma visão de bairro, uma visão do mundo lato sensu. E essa percepção, essa crença, me trouxe para o setor de live marketing, para o hoje chamado live marketing, alguns chamam setor de eventos. Para mim, é o setor da emoção como meio de autoconhecimento, como forma de autoconhecimento. Porque fiz psicanálise por 20 anos e porque não acredito que a psicanálise é algo escalável, né? Eu sou daqueles que acredita que a psicanálise deveria ser uma atividade curricular das escolas. Assim como a gente tem educação física, a gente deveria ter nas escolas, para as crianças de 5 anos, de 8 anos, de 10 anos, de 12 anos, educação emocional. É algo que, historicamente, está ali, de certa forma, sendo observado pelos pedagogos, etc., mas não é algo explícito, né? Tá aí exemplos que antigamente era normal, na nossa época de escola, que era o bullying, hoje virou um negócio gigantesco e seríssimo, né? Seríssimo, porque não há uma abordagem da escola em relação a isso. Como isso não é algo escalável, até acho que poderia ser, né? Uma decisão não é algo simples, mas poderia ser. Eu acredito que uma forma alternativa do autoconhecimento é a emoção. Quando a gente está ouvindo uma música no telefone, quando a gente vê até um comercial de televisão, que, de certa forma, alguns levam uma mensagem, né, comunicação, numa visão mais ampla, quando a gente está numa linha de chegada da maratona, ou em algum trajeto da maratona do Rio de Janeiro, e a gente vê um pai correndo 42 quilômetros, empurrando um filho, não sei quem viu essa matéria no ano passado, naquele programa da Fátima Bernardes, um pai fez uma promessa de correr a maratona do Rio de Janeiro empurrando um filho que tinha uma má formação, tinha alguma deficiência, e não tem como não se emocionar. No momento que a gente está, seja lá no Rock in Rio, gritando e cantando a música de um artista que a gente gosta, seja numa peça de teatro, seja na árvore de Natal da Lagoa, com as nossas famílias, seja qualquer estímulo de emoção, quando a gente é tocado porque aquele estímulo nos fez revisitar algo nosso, da nossa história. E só por isso dá aquele gatilho, aquele calor no coração, o corpo esquenta, né? E a gente se emociona. Alguns tremem o queixo, outros ficam com o olho cheio d'água, outros de fato desabam, uns mais sensíveis, outros menos sensíveis,
até os mais durões podem não passar recibo, mas é quase que matemático essa química de se emocionar. Eu acredito nisso como um propósito para a minha vida. Se através do meu trabalho eu consigo tocar as pessoas e consigo emocionar as pessoas, e através dessa emoção eu consigo provocar e fazê-las serem seres humanos melhores, eu cumpri a minha missão. Eu sou uma formiguinha no meio, quero tentar ao máximo inspirar para que as pessoas não façam a mesma coisa que eu, mas que encontrem as suas vocações. E vocação, lembrando, é o produto do seu talento com o que o mundo precisa, né? Não é uma visão egoísta do que eu quero isso porque eu só sou isso e dane-se o mundo. Não é. É levar os dois extremos ali em consideração, o ambiente próprio e o ambiente coletivo. E a partir dessa visão é que, quando eu vim para a Dream Factory, nos primeiros 10 anos da minha carreira, eu tive 2 empresas, comecei uma, não deu certo, comecei outra, não deu certo, comecei a terceira, e aí essa terceira engrenou e eu tive algumas realizações, e essa empresa chamou a atenção do mercado, e essa empresa foi incorporada, foi comprada pela Dream Factory quando eu me juntei em 2008, então tem 8, 9 anos que eu sou sócio da Dream Factory e lidero essa operação. Quando eu vim para a Dream Factory, o que eu buscava com sócios mais robustos e não mais aquele jovem idealista que a gente, quando é extremamente jovem, a gente acha que a gente pode... o que é muito bom, tá? Isso não é uma crítica e nem uma autocrítica. Isso foi o motor que me levou, muitas vezes, a fazer... Falava isso há pouco lá no estúdio, na entrevista. A minha ignorância me levou a encarar desafios meramente porque eu era ignorante. Porque, sem saber que era impossível, aquela frase do Walt Disney, foi lá e fez. Porque se eu tivesse estudado demais aquilo ali, planejado demais aquilo ali, talvez aquilo tivesse me amedrontado. E esse motor desse ímpeto do jovem de 18 anos, de 20, de 22, 25, foi fundamental para eu fazer o meu primeiro evento da minha vida, que foi um mundial de windsurf, depois trazer o kitesurf aqui para o Brasil, e os outros projetos que se sucederam. Agora, na Dream Factory, em 2008, eu com mais força, com mais musculatura, com sócios mais experientes do que eu, com relações institucionais e com força, com presença no mercado zilhões de vezes maiores do que eu, se continuasse sozinho, falei, agora eu quero sonhar mais alto, né? E não fui eu que criei o nome Dream Factory, mas eu não poderia me associar e me dedicar, tendo explicado isso aqui para vocês nos últimos 10 minutos. Aliás, professor, me corta se eu passar, porque eu emendo aqui, daqui a pouco eu nem me toco. Não poderia ter nome melhor para expressar o que a gente acredita. Quer dizer, uma fábrica de sonho mesmo, que a gente quer sonhar primeiro e fazer e usar de todas as condições e ferramentas que o ser humano conseguiu desenvolver até a presente data para realizar esses sonhos. Por isso que hoje a gente assina Dream Factory Sonhos Possíveis. E aí, a pergunta que a Juliana, se eu não me engano, fez ali na entrevista foi como é que é a diferença do primeiro evento que você fez, foi um Mundial de Windsurf, para o Rock in Rio, ou para a Jornada Mundial da Juventude. A ignorância, de certa forma, continua aqui. Porque se eu soubesse que eu ia passar pelas loucuras que eu passei na Jornada Mundial da Juventude, se eu soubesse antes, 2 anos antes, eu provavelmente teria pensado 2 vezes, porque são situações absolutamente... você não acredita que você é capaz de superar. Então, o viés empreendedor, e ser empreendedor não pelo menos é o que funciona para mim, não é necessariamente o que funciona para todo mundo. Tem gente cujo talento não é necessariamente empreender, né? Pode ser um intraempreendedor, não pode ser um empreendedor que vai, de fato, tomar risco. Mas, cada vez mais, eu acho que a atitude empreendedora dentro de qualquer organismo, seja você o próprio empresário, seja você
um executivo de alguma empresa, de alguma atividade, a atitude empreendedora é cada vez mais o que as empresas buscam. Então, o que a Dream Factory se propõe a ser para o mercado, como propósito, é ser um mosaico da cultura brasileira. O mosaico da cultura brasileira, se você imaginar a imagem de um mosaico são aquelas pecinhas de diversas formas, é quase que um quebra-cabeça um pouco mais deformado, com tamanhos, cores diferentes, etc. E por que um mosaico da cultura brasileira? A gente quer... primeiro que a cultura brasileira não é uma cultura de um país como o Uruguai, sem nenhum demérito ao Uruguai, mas a nossa complexidade cultural é muito mais... Nossa riqueza cultural é muito mais extensa. Então, segundo, ela é mutante. Carnaval de rua hoje, entre aspas, hoje, é forte. Há 40 anos atrás era muito forte, mas viveu um vale. Então, esse mosaico ele é vivo, ele é um organismo que representa a cultura brasileira com as suas diversas peças. Então, quando eu falo de corrida de rua, eu quero ser, que é uma determinada peça desse mosaico, eu quero ter o projeto mais relevante desse território, corrida de rua. E o temos, que é a Maratona do Rio de Janeiro, que é a principal prova da América Latina, tem 33 mil inscritos, esgota as inscrições um ano antes, é quase que, guardadas as devidas proporções, é o efeito Rock in Rio no universo da corrida de rua. Então, no universo corrida de rua, a gente está muito bem atendido na composição do nosso mosaico. Cultura popular, a gente tem um tipo da cultura popular, que é o carnaval de rua. É um momento e um determinado tipo da nossa cultura, um determinado ângulo da nossa cultura popular. A gente tem São João, a gente tem infinidade de abordagens, mas a gente tem um produto importante, tanto no Rio quanto em São Paulo, que é o carnaval de rua dessas duas cidades. Então, estamos presentes nesse pedaço, botamos ali esse nosso azulejozinho nesse pedaço do mosaico. Quando a gente fala em entretenimento familiar, de novo, podem ter inúmeras possibilidades, mas quando a gente tem, por 20 anos, a Árvore de Natal da Lagoa, a gente está presente nesse território, nesse pedaço da cultura popular, através do projeto da Árvore de Natal da Lagoa, que no ano passado não aconteceu, por uma mudança, né, de patrocínio, mas estamos trabalhando arduamente. Eu sei que esse é um projeto muito polêmico, tem gente que ama, tem gente que odeia, mas a gente acredita muito na mensagem que esse projeto, em última instância, deixa para a nossa cidade e para o Brasil, né? Então, com essa abordagem, não vou ficar falando de todos os projetos, mas o propósito da empresa, e esse propósito é alinhado primeiro no nível entre os sócios e depois proposto para a diretoria, dividido entre todos e agregando aliados, que cada vez mais a gente não acredita em mensagens top-down. São abordagens colaborativas. A energia, a mensagem, a participação, a coautoria com as pessoas que estão na base dessa pirâmide é tão importante quanto o norte que vem do topo, que vem dos sócios, que vem do Roberto Medina, no caso do Rock in Rio, ou no caso da Dream Factory, que vem de mim. Porque é um processo colaborativo. Então, o que a gente quer ao longo de uma vida, isso não é um plano de negócios, isso é um propósito. Plano de negócio é como é que eu faço esse propósito em 1 ano, 3 anos, 5 anos, qual é a estratégia, qual é a tática, qual é o recurso que eu preciso, qual é a minha distribuição, minha comunicação, etc. Os princípios de um plano de negócio. Agora, ser o mosaico da cultura brasileira tem que ser um propósito, porque ele não vai estar pronto nunca. Só que quanto mais eu estou perseguindo ele, quanto mais completo esse mosaico está, concordam que eu estou tocando mais pessoas através das diferentes abordagens da nossa cultura. Eu estou, se for competente nessa missão, eu estou emocionando essas pessoas, e eu estou fazendo essas pessoas, por conta dessas emoções, estou fazendo essas pessoas se conhecerem mais.
E se eu estou fazendo isso em escala, o Carnaval de Rua do Rio de Janeiro mexe com 5 milhões de pessoas, o Carnaval de Rua de São Paulo mexe com 2,5 milhões, 3 milhões de pessoas. Ano que vem a gente vai para mais 4 cidades, porque o modelo de organização de Carnaval de Rua que nós criamos aqui no Rio de Janeiro há 8 anos atrás, foi exportado para São Paulo há 3 anos atrás. Outras capitais querem levar esse mesmo modelo. A gente pode, daqui a... Aí sim, com um plano de negócio, chegar a 6 capitais e ter uma rede que, através do mesmo modelo de negócio, a gente esteja impactando 15, 20 milhões de pessoas. Isto tem um significado muito grande. A sociedade, o país que está tenso, né, vive no momento da sua história um momento muito tenso. Está todo mundo. Eu fui no Fla-Flu, graças a Deus ganhamos domingo passado. Desculpa, mas ganhamos. Pô, o Maracanã estava tenso. Tenso. Mais do que o normal, mais do que o que é natural e até desejável que esteja por conta de uma final de campeonato. Mas a gente está tenso enquanto sociedade. Portanto, a gente precisa de cultura, a gente precisa de momento para extravasar, para suar cultura, para se expressar. E no momento que a gente não tem isso, que um país não tem isso, a gente fica muito cru enquanto ser humano. Então, o propósito, estou fazendo esse paralelo entre o que foi importante e esse meu processo de descoberta com o propósito da Dream Factory, porque a principal mensagem que eu queria deixar, e acho que já posso começar a encerrar a minha participação nesse primeiro momento, a principal mensagem é: para quê? O trabalho pelo trabalho, não vou dizer que é fácil, né? Temos, se não me engano, 13, quase 14 milhões de desempregados, considerando que os desempregados são aqueles oficialmente que vão em busca de emprego. A gente tem um efetivo, um contingente muito maior do que os 14 milhões divulgados. Mas para quem está estudando, para quem está se formando, para quem está acumulando conhecimento, vai ter sempre um lugar ao sol, sempre. Mas a gente pode fazer isso apenas porque a gente quer pagar as contas e porque a gente quer trabalhar e eu preciso construir a minha vida, etc. Ok. De novo, ok. Ou a gente pode fazer isso com muito prazer, com muito significado. E aí, o dinheiro é uma consequência, de novo, eu tenho certeza que vocês já ouviram isso. Faz com amor que o dinheiro é consequência. Aí a gente fala, porra, eu preciso pagar minha conta do celular, caceta. Como é que eu... Esse papo aí parece papo de igreja, dinheiro, não é assim. Mas é verdade, é a mais pura verdade. Se você é verdadeiro com essa crença de que você está fazendo a atividade que te realiza, você consegue mobilizar os outros, você consegue sensibilizar os outros, você consegue convencer os outros da tua ideia. A gente está falando aqui com uma audiência de um curso de Relações Públicas, mas eu imagino que pessoal de jornalismo, publicidade, produção cultural, né? Todas as matérias, praticamente, estamos falando de assuntos de essência subjetiva, né? Com técnicas, etc., mas de relações humanas muito fortes. Se você, enquanto ser humano, está desconectado da tua essência e está numa atividade de interação humana, basicamente, dificilmente você vai chegar onde você sonha chegar.